Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, do canal Nisso Pensai, e hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês sobre servir. Como você pode perceber, eu ainda não sei fazer aquelas introduções mirabolantes e super persuasivas, mas eu tô com uma palavra que emana no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. E é uma palavra que me confronta muito. Até me confronta no sentido de fazer esse vídeo mesmo. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com esse tema, com o tema de servir. E é muito bonito quando o Senhor ele nos confronta e ele nos molda justamente naquilo que a gente tem dificuldade, sabe? Para que a gente se torne pessoas mais parecidas com Jesus, né? Mas para eu não ficar falando apenas as minhas palavras, o texto-chave dessa reflexão ele está em Mateus capítulo 20, no versículo 25, que diz assim: E Jesus reuniu os discípulos e disse: Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, essa é uma palavra que já li algumas vezes na minha vida. E sempre que me vem esse tema sobre servir, eu percebo na minha vida que há uma dificuldade, e talvez exista essa dificuldade no seu coração também. O contexto dessa passagem, meu Deus, estão derrubando as coisas lá fora. O contexto dessa passagem é que Tiago e João eles tinham chegado para Jesus e pedido para eles se sentarem nos lugares de honra, porque, enfim, eles queriam ter proeminência e tudo mais. E Jesus, para dar uma lição para eles e uma lição para os discípulos que estavam lá, ele reúne esses discípulos e ele fala que no reino dele é diferente do como é no mundo. No reino dele, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, aquele que quer liderar tem que servir. E o próprio Jesus ele nos deu esse exemplo dele mesmo servindo. Só que hoje a gente vive numa sociedade que várias vezes ela nos impulsiona para que a gente tenha uma mentalidade individualista e por vezes até uma mentalidade egoísta. Por quê? Ela é uma sociedade muito moldada no viés do que eu quero, o que eu gosto, o que me faz bem. Vou dar um exemplo. Se eu tô com fome, o que eu faço? Abro o aplicativo e peço uma comida e ela vem rapidinho. Ah, preciso ir para algum lugar. Abro o aplicativo, peço um carro, um Uber e vou para algum lugar. E parece que tudo foi moldado para satisfazer os nossos desejos que a gente quer, como se nós fôssemos os reizinhos desse mundo, sabe? Só que no reino de Deus é diferente. No reino de Deus não é sobre nós, é sobre Deus e o próximo. E muitas vezes a gente tem dificuldade, digo por mim, de servir o próximo. Por quê? Porque a gente é criado numa cultura de pensar nos seus sonhos, nos seus objetivos, naquilo que você quer e tá tudo bem. Só que a questão é que muitas vezes isso gera em nós, de uma forma deturpada, um pensamento muito individualista, onde a gente pensa apenas em si mesmo. Vou dar um exemplo. Sabe, algo que o Senhor ele tem me moldado é justamente nessa questão de fazer as coisas em obediência a Ele e não por aquilo que eu vou receber. Um exemplo disso é esse vídeo. Sabe, se você clicar aí para olhar o canal, você vai ver que tem vários outros vídeos e Reels, como Reels é no Instagram, né? Vários outros vídeos e Shorts. E olha, a grande maioria deles tem poucos likes, poucas views. E é um exercício matar a carne, onde tem que publicar um conteúdo pensando em servir o próximo, em compartilhar aquilo que o Senhor tem entregado a mim, colocado no meu coração para que eu possa servir o próximo, edificar o próximo. Mesmo que não ganhe likes com isso, mesmo que não tenha muitas views. E eu confesso que por vezes essa outra tentação, ela grita muito alto no meu ouvido, sabe? Mas eu tenho aprendido pela graça de Deus a obedecer. E eu acho que servir tem muito desse aspecto, sabe? Não pensar necessariamente no que eu vou ganhar fazendo isso, mas sim que eu estou obedecendo ao meu rei fazendo isso. Servir tem muito viés de pensar que nós somos servos, escravos do Senhor. Sabe, que servimos o nosso próximo, ou seja, nos preocupamos com os interesses do nosso próximo e ajudar o nosso próximo. É uma forma de demonstrar amor ao próximo.
Só que quando a gente se preocupa apenas conosco, com o que a gente quer, com os nossos objetivos, com o que nos agrada, a gente vai perdendo essa nuance, sabe? A gente vai perdendo esse aspecto. Tem uma palavra que vem ao meu coração, tanto em Mateus 25, quanto em Tiago, capítulo 2, se não me falha a memória. Em Mateus 25 ou 26, Jesus está dando um sermão escatológico para os seus discípulos, e ele fala que nos últimos dias, ou melhor, no último dia ele vai reunir os ímpios e os justos, e ele vai separar os justos à sua direita e os ímpios à sua esquerda, e ele vai dizer, para tanto para os justos quanto para os ímpios. Para os justos ele vai dizer: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu fui estrangeiro e vocês me deram abrigo, eu estava doente, eu estava preso e vocês foram me visitar. E para os ímpios ele vai dizer a mesma coisa, só que de forma contrária, né? Eu estive com sede, vocês não me deram de beber, eu estive com fome e vocês não me deram de comer, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu era estrangeiro e não me deram abrigo, eu estava doente, eu estava preso e vocês não foram me visitar. E tanto os justos quanto os injustos, eles dizem: quando, Senhor, foi que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeram. Ou seja, a nossa fé, a nossa salvação em Deus, o nosso amor por Deus, ele é manifesto amando o próximo. E esse amor, uma das formas de se manifestar esse amor pelo próximo é justamente servindo ao próximo. Então, vendo se tem alguém que precisa de um alimento e a gente tem condições de dar, sabe, servir essa pessoa entregando alimento para ela, servir entregando um copo d'água, roupas, enfim, ajudando o próximo naquilo que precisa, sabe? E a palavra de Tiago que eu comentei antes é que Tiago ele fala algo justamente nesse sentido, sabe? Porque ele fala: se você vê o seu irmão passando fome ou passando frio, você apenas diz: oh, Deus te abençoe, cara, você está fazendo errado, porque você não pode fazer isso, você tem que ajudar. E nesse sentido, eu vejo que, talvez no contexto em que eu tô, é algo que os cristãos, óbvio que eu tô generalizando, né? Mas é algo que a gente muitas vezes erra, sabe? E algo que, graças a Deus, o Senhor vem moldando na minha vida. E, bom, eu não quero, ficar compartilhando apenas experiência pessoal, mas eu comento nesse sentido porque é diferente quando o Senhor ele começa a nos quebrantar, sabe? E o meu intuito com esse vídeo, eu confesso que em primeiro lugar é obedecer a Deus. Porque, como eu comentei antes, é um ato de servir o próximo, independente se muita gente vai ver, se não vai ver, se vai ter like, se não vai ter, se talvez vai ter visualização de uma pessoa. Mas é entender que eu posso estar edificando essa uma pessoa, eu posso estar servindo a essa uma pessoa, sabe? E isso quebranta meu coração. Então eu faço isso porque é algo que, sabe, o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu digo isso com muito temor. Para aprender a servir, é servindo. Sabe, às vezes a gente espera ter as condições perfeitas para fazer as coisas. Como você viu, por exemplo, no início desse vídeo, onde eu falei que eu nem sabia fazer introdução. E talvez você vai olhar esse cenário, ou sei lá, a forma como eu estou enquadrado, se você manja mais disso, manja mais de edição ou de filmagem. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto é servir porque o meu Senhor disse para mim fazer isso, sabe? E talvez na sua vida o Senhor tenha te dito: sirva de tal forma, faça isso. E muitas vezes a gente tem fechado os nossos ouvidos. Que esse vídeo ele seja uma forma de alerta, mas também um convite para que você escute a voz do Senhor revelada nas Escrituras, aonde o próprio Cristo desceu do seu trono no céu e, habitando em forma humana, como diz Filipenses 2, ele assumiu a forma de servo, e um servo humilde, para nos servir. O Rei dos Reis veio nos servir. Quem somos nós? Meros pecadores miseráveis. E se Ele nos deu esse exemplo, quanto mais nós. Então eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo tenha gostado do conteúdo, mas que principalmente saia daqui edificado. Meu abraço virtual e que Deus te abençoe.